comerciantes e moradores dos bairros Dom Bosco, São João, São Judas e Ressacada, aqui em Itajaí, estão preocupados com a falta de segurança. Ao vivo, volto com o Pedro Mariano, está preparado aqui para falar com a gente sobre essa situação dos comércios aí, né? O que os comerciantes pedem? Mais segurança, mais rondas da Polícia Militar? O que está acontecendo, Pedro? Olha só, Ju, nós falamos ao vivo aqui do bairro Dom Bosco, tá em frente a um desses comércios, né, em frente de um desses estabelecimentos. Esse estabelecimento aqui funciona há mais de 20 anos e é alvo de furtos aí por andarilhos e moradores de ruas aqui em Itajaí. Pelo menos comerciantes e lojistas de pelo menos 4 bairros, como você acabou de citar, os bairros Dom Bosco, São João, São Judas e Ressacadas estão enfrentando inúmeros problemas com esses andarilhos e moradores de rua. E justamente, além de intimidar, segundo a denúncia que nós recebemos na redação da NDTV Record, Ju, além de intimidar os funcionários desses estabelecimentos, esses andarilhos também estão fazendo alguns furtos, né? E justamente o aumento dessa prática criminosa tem assustado e tem deixado os empresários apreensivos. Nós vamos conversar com um deles aqui, é o seu José Fazione, conhecido aqui pelo bairro Dom Bosco como seu Juca. Seu Juca, fala para mim, há mais ou menos quantas semanas ou há quanto tempo esses furtos acontecem e qual a mercadoria que é mais escolhida por essa população? Boa tarde para vocês, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral Itajaí. Boa tarde. É com grande satisfação de estar falando com a comunidade de Itajaí, principalmente do bairro Dom Bosco, e eu fico muito feliz de poder estar assistindo por esse momento tão difícil que nós estamos passando. Alguém abriu os olhos e viu a necessidade que o comerciante, a população está sofrendo, porque nós estamos praticamente deixados de lado. E é muito difícil para a gente lidar com a pessoa que está na rua sem aquela proteção, que ninguém pode fazer nada, e hoje o nosso comércio é vulnerável. A gente abre 6 horas da manhã, aí já não abrir a porta, já tem alguém pedindo algo. Não sabe se dá ou não. E durante o dia é sequência de gente. E o problema maior é o seguinte, você não consegue colocar uma segurança dentro do mercado. Aí o roubo é seguidamente, todo dia, toda hora alguém está furtando algo. E eu gostaria de ver se a comunidade se unisse com mais veemência, todos nós, para podermos fazer um abaixo-assinado para que todo o poder público entre num pensamento que a necessidade maior que a gente tem é a segurança. Eu sei que a Polícia Militar aqui faz o possível, mas é pouca guarnição para poder dar tanta assistência para tantos comércios que tem aberto. E a sequência que nós temos hoje de assalto, assalto à mão armada, já diminuiu bastante em questão eu acho que de ser outro tipo de pessoas que estão precisando. O que mais acontece é os andarilhos e craqueiro. E então o CDL, através da Câmara de Lojistas aí, que tem o Marinha na frente, está fazendo agora uma mutirão aí para nós pegar a assinatura, para fazer o abaixo-assinado para o prefeito, para ver uma maneira mais firme para nós poder mudar esse pensamento que tem sobre os crack, porque não tem uma lei que defende. Seu José, eu vou te fazer uma pergunta, de que maneira toda essa situação tem afetado o funcionamento do teu comércio aqui? Hoje é difícil porque a gente acaba sendo vítima dos clientes, eles não vêm porque tem medo de muita abordagem, né? Chega na porta do comércio, um pede uma coisa. Chega, o cara sai e pede. Até tem um mercado aqui, ele tem 2 portas. O cliente ele entra e sai na outra. Porque não quer enfrentar a dificuldade de ser intimidado. E a questão ainda que eu digo, a gente não tem os olhos para o comerciante. E em si, outro problema grande que tem na cidade aqui é o roubo de fios. A gente fica sem luz aqui e eles fazem a denose de vítimas, né? Então eu reforço aqui para a comunidade agora se unir. Nós vamos ter uma coleta de assinatura na frente ali da Igreja de São Judas, na Rua Indaial. O CDL está em cima dessa proposta para mudar essa característica. E eu acho que cabe ao poder público também ter outros olhos para nós, comerciantes, que sofremos muitos anos com esse problema. Perfeito, muito obrigado pela tua participação, pelas informações do Balanço Geral. Agora a gente vai conversar também aqui com o primeiro-tenente do 1º Batalhão de Polícia Militar aqui de Itajaí, o primeiro-tenente Robson Jober, né, para falar a respeito e comentar a respeito dessa situação, né,
Tenente, como que funcionam as rondas, né, das viaturas aqui no bairro Dom Bosco, próximo desse comércio, ou outros comércios aqui da nossa região? E se há a possibilidade, já mediante esta denúncia, a intensificação dessas rondas? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, a equipe está no estúdio, as pessoas que nos acompanham. De fato, esse relato, esse depoimento que a gente acabou de ouvir aqui do seu Juca, né, seu Juca? É um relato bastante comum aqui em Itajaí. A gente tem procurado, através da nossa equipe do 1º Batalhão, nos reunir frequentemente com os comerciantes da região, não só aqui do Dom Bosco, mas entidades representantes dos comerciantes, dos empresários de todo o município. Nos reunimos recentemente com o pessoal da CDL, com o pessoal da CI. A gente tem buscado ouvir a demanda, entender de fato a demanda, né? O que o comerciante, o cidadão trabalhador, o cidadão, como o senhor Juca falou, levanta às 6 horas da manhã todo dia para tocar o seu negócio. A gente procura entender quais são as demandas dessas pessoas, entender realmente qual que é o problema, ouvir, né, nos colocarmos à disposição. A gente sabe que esse tipo de delito, né, delitos patrimoniais, furtos, muitas vezes, quando envolvem objetos de pequeno valor, são delitos que acabam nem sendo notificados, então há uma subnotificação bastante grande, a gente imagina. De qualquer modo, nós acompanhamos dados estatísticos, né? Nós acompanhamos o número de ocorrências geradas, a gente procura direcionar boa parte dos nossos recursos, das nossas equipes, para locais onde a gente observa que há um número maior de registros de delitos dessa natureza. A gente sabe que tem uma ligação muito intrínseca, né? O senhor Juca comentou, nós sabemos que esse problema dos furtos, dos delitos patrimoniais tem uma relação muito intrínseca com a questão da pessoa em situação de rua, que não é um problema só de segurança, mas é um problema que tem implicações graves, né, no âmbito da segurança pública. Como não é um problema só de segurança pública, a gente procura o tempo todo criar iniciativas, operações envolvendo equipes multidisciplinares. Nós fizemos ao longo do 1º semestre de Itajaí uma série de operações envolvendo equipes da Polícia Militar, equipes da Secretaria de Saúde, equipes da Secretaria de Assistência Social, intensificar as abordagens sociais a essas pessoas em situação de rua, com o objetivo não só de coibir os delitos, coibir, né, reprimir e prevenir crimes patrimoniais, mas também colocar todo o serviço do Estado, né, toda a estrutura, a infraestrutura que o Estado tem à disposição dessas pessoas. A gente sabe, como eu acabei de falar, não é um problema só de segurança pública. Nós temos equipes específicas para essas regiões, tanto para o bairro Ressacada, quanto para o Dom Bosco, aqui para o centro. Nós temos equipes da Polícia Militar patrulhando 24 horas por dia nesses locais. Quando as equipes não estão em atendimento de ocorrência, elas têm rotina para fazer um policiamento preventivo, policiamento ostensivo, que a gente chama, com o objetivo de prevenir, mas a gente observa que isso por si só não é suficiente. É humanamente impossível colocar uma viatura a cada esquina ou em todas as vias do município, né? Isso é impossível. Então a gente acredita que precisa de iniciativas que envolvam outros órgãos, a gente precisa de iniciativas multidisciplinares, a gente precisa enfrentar esse problema não observando só o furto como um problema em si, mas como uma consequência de todo um problema que é criado lá desde o início, em função de repente, algumas políticas públicas ineficientes no que diz respeito ao tratamento da pessoa em situação de rua. Mas sim, por parte da PM, nós sentamos todos os dias lá junto com o comandante do 1º Batalhão, o Tenente Coronel Ciro, a gente busca criar alternativas, a gente busca realocar equipes de outros setores, realocar guarnições de outros locais para intensificar o policiamento nesses locais, e a gente se coloca à disposição do comerciante para buscar, junto com o comércio, junto com as entidades representativas, construir soluções mais positivas para esses problemas. Perfeito, muito obrigado pelas informações, pela tua participação no Balanço Geral Itajaí. Olha só, Ju, antes da gente encerrar, amanhã, sexta-feira, dia 7 de julho, vai acontecer uma ação promovida pela CDL, a qual o seu Juca falou. É uma realização de um abaixo-assinado, e esse documento ele tem o intuito de pedir ao poder público um plano de ação para melhorar justamente a segurança nesses 4 bairros, ou em torno desses 4 bairros. Eu volto contigo aí, falando que essa ação acontece amanhã, sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, em frente à Igreja Católica da Rua Indaial. Volto contigo, Ju. Obrigada, Pedro, e a gente vai acompanhar essa situação. Obrigada também ao seu Juca, comerciante, e também ao tenente aí, Jobert, que nos atendeu, fez essa gentileza de ir até o local para falar sobre esse assunto tão importante. E logo mais eu vou falar também sobre esse assunto, porque a gente vai acompanhar essa situação de perto.